E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no QG Resolve a gente vai fazer uma questão que eu gosto muito porque ela é conteudística. É uma questão que força a análise dos pontos que nós trabalhamos na nossa aulinha sobre América Latina. Vamos dar uma olhada nela e aí eu faço uma análise rápida com vocês. Olha só. A questão diz assim: no século XX, a América Latina foi marcada pela ocorrência de duas importantes revoluções, a mexicana, de 1910, e a cubana, de 1959. Numa comparação entre elas, podemos afirmar que, antes de olhar as opções, o cara está pedindo uma comparação entre a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana. Existem características claras que diferenciam as duas, como também podemos criar semelhanças. Revolução Mexicana. Você tem que lembrar que o México era, na verdade, um governo oligárquico, concentrador da terra, concentrador da renda, comandado por Porfírio Dias. Porfírio Dias vai ser derrubado por uma manifestação popular sob o comando de Francisco Madero, um liberal que toma o poder, mas não consegue contemporizar, não consegue dialogar com as forças campesinas. E essas forças campesinas acabam entendendo Madero como um traidor. Você chamou a gente para lutar contra o porfirismo, só que agora você está no poder e não consegue promover a reforma agrária que nós precisamos. E aí é uma revolução dentro da revolução, quando surgem as lideranças campesinas de Emiliano Zapata e Pancho Villa. No caso da Revolução Cubana, aí nós temos um outro caráter. Você tem que lembrar que Cuba, na verdade, era um quintal dos Estados Unidos, lembra desse ponto? Comandado por Fulgêncio Batista. E aí os guerrilheiros de Sierra Maestra vão se organizar militarmente nessa cadeia de montanhas, promovendo ações de grande repercussão em Havana, até que em janeiro de 59, Fulgêncio Batista é derrubado. Fidel Castro e Che Guevara assumem o poder, em 61 eles instauram a lógica socialista. Então, você tem essa coisa da crítica à concentração fundiária, você tem essa coisa da crítica à subserviência aos Estados Unidos, mas existem características bem diferenciadoras. No caso da Revolução Mexicana, a questão campesina ela é fundamental, como, na verdade, a instabilidade é fruto dessa lógica campesina em favor da reforma agrária como grande bandeira, enquanto que na Revolução Cubana você tem esse ingrediente da Guerra Fria, que você não vê na mexicana. Bom, olha a opção, olha a questão. Numa comparação entre elas, podemos afirmar que, ambas, deixa eu voltar aqui e organizar minha caneta mágica, pronto. Ambas foram fortemente influenciadas pelo marxismo, já para. Que no caso mexicano terminou sendo adotado de forma definitiva, balela. Morreu. 2. No caso cubano não houve necessidade de luta armada, pelo contrário, foi uma ação armada, eram os guerrilheiros lá de Sierra Maestra. Quarta. Em relação ao México, a participação dos Estados Unidos ao lado de Madero foi determinante para a derrota de Porfírio Dias. Porfírio Dias era, na verdade, um governo oligárquico aliado dos Estados Unidos, tem nada de apoio americano. Então as três questões estão erradas, mas você só sabe disso através do conteúdo. A resposta certa, portanto, seria a letra E, se todas as afirmativas forem erradas. Pessoal, tem que olhar aquela aula, é uma aula bastante abrangente, com muito conteúdo sobre a América Latina, que é um ponto cada vez mais visado pelas provas. Dá uma olhada, volta na questão e a gente se vê em breve aqui num outro QG Resolve. Tá bom? Um abraço.